Essa é a cobra mais venenosa do mundo, a Taipan do interior ou Oxyuranus microlepidopsis. Antes que alguém fale, toda cobra você fala que é mais venenosa. Não, meu filho, eu tô falando da espécie. E eu tô trazendo imagens para você que são raríssimas de se fazer, onde ela dá o bote na câmera pelo menos 2 ou 3 vezes. Essa imagem é muito, muito rara, porque é difícil de encontrar esse animal, já que ela vive numa área que não tem habitação humana praticamente, lá no interior da Austrália, onde é desértico. E olha que ela faz os 2 S's, meio tipo surucucu pico de jaca, né, irmão? Ou seja, é uma cobra que tem quase 3 metros de comprimento, consegue dar um bote muito longo, muito maior do que uma jararaca conseguiria. E não só isso, é a cobra que tem a pior peçonha de todo o mundo, dando um banho em todas as outras serpentes. Ela realmente é poderosa. Se pudéssemos dividir a peçonha dela e fracionar, daria para matar mais de 100 homens. É a mais poderosa, cara. Não tem jeito, não tem igual essa serpente. Ela é a número 1, eu vou te explicar como é que a gente faz esses índices e por que que a mamba negra, coitadinha, está muito longe dela. Apesar da mamba negra ter uma peçonha extremamente poderosa, mas nem se compara à Taipan do interior, mas nem de longe. Primeiro, que o termo certo é peçonha e não veneno. Veneno você precisa consumir, a peçonha é aquilo que é injetado, ok? Mas a gente pode falar aqui venenosa porque é o que todo mundo fala e tá valendo quando você é picado e vai pro médico, você não fica falando, eu fui picado por uma serpente peçonhenta. Você fala, fui mordido por uma cobra venenosa. É assim que funciona. Então aqui tá valendo, beleza? Olha só, essa cobra aí tem um DL50 baixíssimo. O que quer dizer isso? Bom, a gente utiliza o DL50 para medicamentos, mas a gente pode extrapolar para a toxicidade também de outras coisas, inclusive para picada de serpente. Tu não entendeu? Mas tu vai entender agora. Existem algumas... Na medicação, a gente tem dose efetiva, dose tóxica e dose letal. Como é que a gente mede isso? Geralmente com camundongos. Você simplesmente pega uma amostra de camundongos, oferece o medicamento para esses camundongos e vai vendo à medida que 50% daquela amostra vai tendo efeitos. Então, por exemplo, quando você oferece um medicamento e mostra que ele fez efeito, a gente chama de dose efetiva. Você vai aumentando o medicamento até o momento que ele passa a ser a dose tóxica. Se aumentou, então da dose efetiva, ela aumentou para a dose tóxica, onde 50% da amostra começa a sentir a toxicidade daquele medicamento. E aí, conforme você vai aumentando a dosagem de medicamento, você vai chegar a uma coisa chamada DL50 ou dose letal. Você aumenta aquela quantidade de medicamento ao ponto que 50% da amostra morre. E nesse momento você vai determinar a quantidade de miligramas daquele medicamento. Olha, se oferecer essa quantidade de miligramas desse medicamento, 50% da amostra vai morrer. Por isso o nome é DL50. E qual a importância disso, Henrique? Bom, para medicamentos é uma coisa simples de você entender. Se você tem um paciente com um câncer terminal ou algo parecido, ou que você precisa dar uma dose extra de medicamento para esse paciente, e ele já está numa fase terminal, o médico pode decidir, por exemplo, olha, é melhor que a gente administre esse medicamento, porque ele vai acabar morrendo, e a gente prefere arriscar. Seria mais ou menos assim, numa situação hipotética. Sabendo dessa escala, a gente também pode extrapolar para as serpentes. Então, dando as miligramas necessárias para ir diminuindo a população de, quer dizer, a amostra em camundongos. A gente faz isso em quilo de peso de camundongo, a gente extrapola essa amostra. E aí a gente pode extrapolar para seres humanos. De modo que, quanto menor a quantidade de miligramas necessária de peçonha, seja necessária para matar 50% da amostra, mais poderoso é a peçonha. Sacou a parada? Só para você ter uma ideia, a dose, o DL50, de uma mamba negra é cerca de 0,35. Tá ligado? É poderoso pra caraca. 0,35, só precisa de 0,35 miligramas para a amostra se detonar aí 50% da amostra. 0,35. Guardou? Sabe qual é o DL50 da Taipan do interior? 0,025. Não, você não entendeu errado não. De miligramas, de 0,025
0,35, da Taipando Interior você precisa de 0,025. Deu para ver que ela tem um DL50 muito menor, ou seja, exige uma quantidade muito menor de peçonha para causar um estrago muito maior do que a mamba negra, e nenhuma cobra no mundo inteiro se compara com a Taipando Interior, a mais power, a mais master blaster de todas. Só que aí vem uma nova classificação, porque existe uma diferença muito grande entre periculosidade, letalidade e toxicidade. Olha, a Taipando Interior, por exemplo, é a cobra mais venenosa do mundo, mas praticamente ninguém se acidenta com ela, porque ela vive lá no interior, se não tem habitação humana, de modo que ela não é, então, perigosa. Entende a diferença? Pois é, eu vou te dar um exemplo no Brasil para você tentar entender aquilo que eu quero dizer. Veja, a maioria dos acidentes que existem aqui no Brasil são das cobras do gênero Botrops. São as Botrops, ou seja, as jararacas, 90%. Logo, elas são as mais perigosas. Mas elas não possuem a pior toxina. Mais tóxica estaria com as cobras corais, que não são tão perigosas quanto as jararacas. Por quê? A chance de você se acidentar é muito menor com a coral. Quase que você cair de costa e furar o olho. Mas em contrapartida, a cascavel é a mais letal. Veja, 90% é acidente com Botrops, jararaca. Apenas 7% com cascavel. Mas os acidentes que são feitos com cascavel são acidentes que causam uma letalidade maior. Pois é, uma proporção, tá? Então, a chance de você morrer por uma picada de cascavel é maior que você morrer por uma picada de jararaca, apesar da jararaca ser mais perigosa porque ela te ataca mais vezes. Então, existe essa diferença entre toxicidade, letalidade e periculosidade. Deu para entender? De modo que a Taipando Interior é, sem sombra de dúvida, a cobra mais venenosa do mundo. Quer dizer, peçonhenta, que seria o termo certo. Mas ela não é a mais perigosa do mundo. Mas mesmo assim, é uma cobra fascinante. Mesmo assim, cara, meu irmão, essa filmagem está espetacular, porque é difícil de ver esse animal. É difícil de ver esse animal justamente porque é um animal que gosta de viver em uma área desértica, difícil de achar, difícil de chegar perto, você precisa de ter todo um suprimento, toda uma bagagem para chegar até lá, e eu trago para você, de primeira mão, uma filmagem espetacular desse animal, única, exclusiva, dos nossos amigos aqui, que filmaram. Linda demais. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho paixão pela ciência. Aliás, eu sei sim, porque eu sei que se você me segue, é porque você quer um conteúdo confiável. Não é apenas curiosidade da internet, mas sim um conhecimento verdadeiro de pós-graduação. Mesmo que seja em forma de diversão, porque afinal de contas, a ciência não tem que ser chata. Mas aqui você tem confiabilidade com quem está falando. E é por isso que você acompanha o canal. Porque você gosta da informação verdadeira. Seja sempre bem-vindo aqui.